Eu gostaria de agradecer o convite, para essa oportunidade belíssima de participar desses diálogos sobre a paz, tema tão importante, Todos nós queremos um mundo sem violência e sabemos o quanto está sendo difícil lidar com isso, Então, em função disso, eu trago alguma reflexão comum, com a intenção de contribuir para achar novas soluções para a paz, como viver melhor nesse mundo. E o tema, então, dessa minha reflexão se chama A Mente Não Reativa e a Liberdade na Percepção. Começo essa discussão propondo a vocês uma pergunta muito simples, que tem a ver com o nosso cotidiano. Aliás, toda a minha reflexão tem a ver com o cotidiano, que é a seguinte: se alguém fecha você no trânsito e você tem um ataque de raiva, você é livre? Essa questão ela já elucida mais ou menos o título dessa discussão. E se você disser para mim, eu sou livre sim, porque eu posso ter quantos ataques de raiva eu quiser, o problema é meu. Se você me responder isso, talvez você não goste da minha proposta, mas ainda assim eu convido você a participar dessa reflexão e talvez você mude de ideia. Eu pergunto, se você está lá furioso, você escolheu estar furioso? Porque, do ponto de vista do direito, a gente diz que a pessoa que tem um ataque de raiva, um ataque de fúria, uma paixão forte, e, em função disso, comete um ato ilícito, perde a razão, perde o controle, ainda assim, para o direito, ela cometeu aquilo livremente, porque ela poderia ter freado os seus impulsos. Mas eu não estou tratando aqui da ideia de liberdade desse modo mais superficial, como apenas uma exteriorização de um comportamento, mas de um modo mais profundo, que tem a ver com a própria experiência subjetiva do sentir o ataque de raiva, de você estar afetado por aquela paixão. Pathos tem a ver com afecção. Se você é livre, se em algum momento você escolheu, deliberou sentir aquilo, reagir daquela maneira. Então, essa é a ideia de liberdade que eu quero tratar nessa reflexão. E por que também a ideia de percepção, liberdade na percepção? E para linkar a percepção com uma coisa presente, que é o desejo pelo saber, que é o que nos move, em grande parte, que não é uma coisa antiga da natureza do homem. Aristóteles, já na Grécia Antiga, disse no início da sua obra famosíssima, que é a Metafísica, a primeira frase do texto diz assim: todos os homens, por natureza, desejam saber ou desejam conhecer. E ele acrescenta que isso pode ser visto no amor que os homens têm pelas sensações, em especial a sensação da visão. Então, por que a gente gosta de sensações? Porque a gente gosta de ver, porque a gente gosta de saber. E também quero colocar a liberdade nessa questão do desejo de saber, em função da percepção, e perguntar se nós percebemos as coisas de modo livre ou se existe uma reatividade ou, de certa forma, somos guiados como marionetes no ato de percepção já, e não só nas nossas reações na fase final. Então, supondo que todos concordam com Aristóteles de que nós realmente amamos saber, isso vai desde o investimento que nós temos na nossa formação acadêmica, ou na pesquisa científica ou filosófica, até a curiosidade mais banal do dia a dia de saber das últimas fofocas, de saber das últimas notícias e de assistir o Big Brother. Nós temos um prazer, uma paixão por saber.
E tendo em vista que nós temos uma paixão por saber, né, como diz Aristóteles, nós amamos perceber, nós amamos a sensação especial da visão, eu também coloco a questão de o quanto nós investimos nisso, em perceber. Se nós amamos tanto, né? O quanto nós investimos na qualidade da nossa percepção. Isso parece um pouco óbvio, sem sentido, talvez, mas eu vou colocar agora um exemplo que levanta, né, essa questão de que talvez não seja bem assim, talvez a gente não invista o suficiente, talvez a gente não ame a percepção ou a sensação tanto quanto nós imaginamos, que é um exemplo que eu costumo apresentar quando eu trato a questão da percepção na filosofia do yoga, que é uma figurinha, uns quadrinhos que a gente pode localizar na internet, no Google, que é uma historinha onde um menino, a criança chega em casa e vai falar com a mãe e diz assim: mãe, eu tenho um problema com bebidas. E a mãe imediatamente dá um pulo, ela reage e chama o marido dela: fulano, vem cá, tá vendo o que você faz com o nosso filho? Olha o exemplo que você está dando. O nosso filho, tão criança, já tem problema com bebidas, porque você é um culpado, que você é o pai omisso, etc. e tal. E assim, ela descasca o marido, pai da criança, que no penúltimo quadrinho da história já está saindo de casa com as malas. Então, no último quadrinho da história, ela continua a ouvir o que o filho diz, e ele fala assim: mãe, se eu tenho 10 garrafas de bebidas e dou 3 para o meu amigo, quantas sobram? Então, esse era o problema de bebidas, né, que ocasionou esse drama familiar que, né, resultou na saída do marido de casa. Enfim, é um exemplo engraçado, mas do que acontece na nossa vida diariamente, e ainda que a gente tenha um freio intelectual, racional, de dizer assim: opa, espera um pouquinho, não vou expressar isso, muitas vezes nós já sentimos e já pensamos uma história inteira a respeito de uma percepção equivocada, ou melhor, uma conclusão equivocada. Então, eu vou trazer para essa reflexão esse pensador que eu gosto muito, o Ruita Mehta, que fez um comentário aos Yoga Sutras de Patanjali, nesse livro chamado Yoga, a Arte da Integração, Yoga, a Arte da Integração. E aqui, então, ele trata dessa questão, detalhando o percebimento e o modo como as sensações chegam até a formação dos conceitos. Então, ele diz que as sensações, elas chegam por meio dos 5 sentidos até o cérebro, e ali elas são sintetizadas ou agrupadas em percepções. Então, a percepção é um agrupamento de várias sensações em torno de uma forma. Então, a formação dessas percepções, que é uma espécie de representação daquilo que vem por esses 5 canais, ela depende desse material fornecido pelos 5 sentidos. Então, se esse fornecimento de material é falho ou insuficiente, a percepção também será falha, precária ou insuficiente. E, para ilustrar isso, eu lembro que há poucos dias, aqui em Brasília, acho que talvez umas 2 ou 3 semanas, saiu no jornal uma notícia de uma mulher que confundiu uma linguiça com uma cobra e chamou o corpo de bombeiros. Em casa, ela
talvez na varanda, viu aquela linguiça, achou que era uma cobra e chamou o corpo de bombeiros. Enfim, virou uma notícia de jornal, né? Uma comédia. Mas é um exemplo parecido com essa história de bebidas. E isso ilustra essa distinção que o Huitmeta faz. Ele diz que, se esses dados do sentido são insuficientes, a representação, a percepção também é precária. Então, talvez o que aconteceu foi que a mulher estava no escuro, não usou sentidos, não procurou ouvir, né? Não, enfim, cobra não tem cheiro, a gente não pode nem acusar a mulher de não ter, né, sentido algum cheiro, mas, enfim, ela, baseada nesse único sentido, que forneceu dados insuficientes e formou, naturalmente, uma percepção precária, ela precipitadamente ou erroneamente, e o erro acontece, se vê em alguns filósofos e nesse pensador também, o erro acontece no julgamento, ou seja, na atribuição de um conceito a uma percepção. Porque os sentidos, por mais que eles forneçam poucos elementos, esses poucos estão corretos, em função daquela luminosidade que havia no local. A mulher viu corretamente o que estava lá, mas ela precipitadamente associou uma ideia, aquilo, cobra. Então, esse é o ponto em que o Huitmeta, nosso pensador, chama a atenção, que esse é o grande problema de distorção no ato de percebimento, quando existe uma precipitação no julgar, uma precipitação no ato de vincular um conceito a uma percepção que foi insuficiente para ser vinculada àquele conceito. Um outro exemplo também muito engraçado, que eu vi no jornal, já faz alguns anos, talvez 2 ou 3, foi o caso de uma tripulação que teve que evacuar um avião porque a passageira confundiu a saída de emergência com a porta do banheiro e abriu. Então, a visão dela não falhou. Provavelmente uma pessoa enxerga bem, né, porque aquele negócio todo branco, assim, meio confuso. Parecia uma porta e ela imediatamente pensou, a porta do banheiro, devia estar, né, com urgência, a porta do banheiro. Então, ali é o momento em que os erros acontecem, no momento em que uma percepção insuficiente, em função de poucos dados que vêm dos sentidos, é prematuramente associada a uma ideia, a um conceito. E, de modo geral, nós chamamos isso de preconceito, que é simplesmente um conceito formado ou vinculado previamente a uma percepção que deveria ser nítida e completa, né, para que essa vinculação ocorresse de modo correto. Mas isso acontece por quê? O Huitmeta diz, por causa do nosso condicionamento mental, que a mente está tão acostumada, a mente no sentido de pensamento discursivo, conceitual, ela está tão acostumada a saber, que ela imediatamente, quando começa esse momento de coleta dos dados sensoriais, ela diz, já sei. Por que eu vou colocar atenção nisso e perder um tempo e energia ouvindo ou vendo, se eu já sei? Então, essa mente conceitual, ela se tornou uma rainha enorme e ocupou um espaço muito maior que aquilo que deveria ser propriamente dela, que ela deveria repartir com outras funções cerebrais. Então, esses exemplos até engraçados, eles ilustram os problemas, né, que acontecem em função desses erros que nós costumamos repetir cotidianamente em experiências mais sutis e complexas, naturalmente, que esses exemplos simples que eu apresentei aqui. E isso se torna um problema grave quando o material fornecido pela memória, que vai se associar àquela percepção que vem, mas ela é precária, quando esse material tem uma carga forte emocional.
Então, isso explica por que as pessoas têm reações passionais, muitas vezes violentas, em função de coisas insignificantes. Porque elas não pararam para perceber que aquilo era insignificante, era pequeno, e não era exatamente aquilo que a memória estava trazendo. Então, o Rui Mehta diz que esse erro ele se dá em função dos nossos condicionamentos cerebrais. Ainda que seja impossível viver sem conceitos, porque se nós tivéssemos que viver sem conceitos e reaprender tudo a cada momento a partir da sensação e da percepção, isso nos remeteria à condição de bebês, porque os bebês estão a todo momento percebendo coisas e aprendendo nomes e significados para isso. A cadeira, mesa, garrafa, nós não podemos fazer isso, não propõe isso. Então, o nosso cérebro está acostumado a associar conceitos de forma mecânica e rápida, e isso é necessário. No entanto, o problema ocorre quando essa associação é feita com percepções precárias, relacionando objetos externos, né, com informações armazenadas em nossa memória sem nenhum questionamento. Então, quando esse processo de conceituação começa a adquirir primazia no funcionamento cerebral, existe um déficit daqueles processos de formação, de percepção, aí acontece esses problemas de modo geral, chamamos de preconceito, né, que vai desencadear todos esses problemas de reações involuntárias e desproporcionais aos fatos externos. Então, nós vemos uma linguiça no escuro, chamamos isso de cobra. Nós vemos uma pessoa de testa franzida, imediatamente, sem nenhuma reflexão, achamos que ela está com antipatia ou com algum problema conosco. Nós vemos uma mulher loura e pensamos alguma coisa prévia sobre ela, uma pessoa negra. Então, esses são os nossos preconceitos que nós reproduzimos na nossa atividade diária justamente por ausência de reflexão e por ausência de percebimento. E, além disso, ele ainda destaca, né, no problema desse questionamento, o problema do tédio, porque, em função de uma pronta vinculação de conceitos às percepções formadas, o mundo se torna aparentemente monótono e repetitivo, porque, como os nossos conceitos já estão formados, né, já estão prontos, quanto menos nós questionamos, mais eles vão ser sempre os mesmos. Então, o mundo passa a ser sempre uma mesmice, uma coisa velha, uma coisa tediante, porque nós simplesmente repetimos, reproduzimos, tiramos da gaveta nossas ideias prontas a respeito das coisas. E isso leva ao tédio, leva à frustração e à insatisfação, porque, tendo em vista que tudo é uma mesmice, nós precisamos cada vez mais de estímulos. Né, algumas pessoas buscam experiências com muita adrenalina, outras buscam experiências com drogas, porque, enfim, essa vida é sempre a mesma, né, aparentemente. Mas, na verdade, não é que a vida seja sempre a mesma, é porque os nossos conceitos, nossas ideias são sempre as mesmas. E nós nos fixamos nele e nós não abrimos a nossa mente, não ampliamos a nossa mente para a percepção da realidade, que está sempre em modificação. Então, ele propõe, né, para a solução desses problemas que eu coloquei de forma resumida, ele propõe uma reeducação do nosso cérebro, que ele chama de reeducação dos sentidos. E nesse trabalho, então, o objetivo é dar mais ênfase à atividade sensorial e à formação da percepção e retirar a ênfase ou desacelerar esse processo de conceituação. Então, o nosso foco aqui é refletir sobre como esse
condicionamento, que nós chamamos de falta de liberdade na percepção, facilita o surgimento de reações violentas, que nós buscamos a paz, né? Queremos resolver a questão da violência. Então, de um modo geral, como um condicionamento da sociedade, até a própria vivência com a violência, isso a gente vê naquelas comunidades mais expostas à violência, que existem vários mecanismos de defesa, e eu não vou entrar neles, mas, de uma forma geral, posso dizer assim, que existe uma certa banalização da violência, porque a pessoa precisa se proteger daquilo, ela não pode ficar eternamente vulnerável. Então, ela cria assim, uma espécie de casca, no sentido, como uma metáfora, para se proteger, e não dá mais aquele significado de um ato violento, aquilo passa a ser comum, né? Então, isso gera problemas sérios, né, psicológicos, e não é o meu tema aqui. Mas eu queria destacar o outro ponto, que é a tensão, em aumentar a tensão, de uma forma geral, das pessoas daquela comunidade. E eu digo isso no Brasil, porque a gente tem atualmente um problema sério de violência, porque nós temos essa memória, né, sempre presente para interpretar qualquer ameaça, qualquer evento externo como uma potencial ameaça à nossa segurança, uma potencial violência. Então, também nos coloca como hiperreativos, né? Vamos supor que nós moramos num lugar onde tem muito assalto, então nós já temos medo, e qualquer movimento suspeito nós interpretamos, eu posso ser assaltado. Isso nos coloca numa espécie de tensão, e também deturpa a nossa percepção. Porque, por mais que existam muitos atos de violência numa determinada comunidade, eles ainda vão ser, eu suponho, quantitativamente menor que os atos de não violência. Mas nós nos fixamos a nossa memória nesses conceitos, né? Atenção, ameaça presente, preciso me proteger, então eu fico com a minha mente ligada, né, a interpretar a cada momento um ato de violência está surgindo. Então, me torno reativo. Então, qualquer coisa, qualquer pequeno estímulo, eu reajo com uma carga, né, que seria proporcional a um ato real de violência. Então, essa proposta dele de reeducação dos sentidos, de reeducação da percepção, também visa a dissolver esse padrão cerebral de reatividade num contexto de violência. Agora, como se faz isso? Então, esse processo de reeducação dos sentidos, ele não é uma atividade intelectual, no sentido, ele não é um ato de entendimento. É claro que a gente precisa de entender, e essa reflexão, né, se propõe a começar a entender isso, para que se faça uma prática sabendo o que se está fazendo. Mas essa prática que ele propõe é o exercício cerebral, como se fosse uma fisioterapia. Na fisioterapia, você pode até ler um tratado de fisioterapia, mas se você não pega e faz aquele exercício, você não tem benefício nenhum. E é exatamente essa proposta do exercício cerebral que explica como tornar a mente não reativa, ou como ampliar esse espaço de percepção e de sensação nas nossas funções de atenção cerebral e diminuir o pensamento discursivo. Isso nos faz lembrar um antigo ditado popular que diz: conte até 10 antes de tomar uma atitude. Só que eu trouxe isso para dizer que não é exatamente o caso, porque contar até 10, ou respire fundo, conte até 10, você cria nisso um lapso entre uma reação psicológica que você já teve e uma atitude, uma ação. E essa proposta que ele traz aqui é criar um lapso ou um relaxamento entre esse processo de sensação, percepção e a conceituação.
Porque se você simplesmente assim respira fundo, depois que você já está nervoso, você só segura a tampa da panela de pressão para ela não explodir, mas ela já está fervendo. Mas aí a gente não está nessa reflexão sobre liberdade de um modo mais profundo que eu coloquei no início, que é você não estar preso a essa reação violenta. Então, essa proposta numa linguagem verbal, corresponderia a dizer, espere mais um pouquinho, vamos ver se eu percebi corretamente e se trata disso. Né? Então, esse atrasamento desse julgar, desse conceito, ele atrasa toda aquela carroça que vem atrás, que é toda aquela explosão emocional. Então, de uma forma lúdica ou divertida, engraçada, nós podemos dizer que esse tipo de prática evitaria, no cotidiano de muitas pessoas, que muitas linguistas se transformassem em cobras, evitando, assim, uma quantidade grande de estresse e de comportamentos agressivos. Então, ele não traz, ele faz essa discussão sobre a prática, mas ele não propõe um exercício dele, porque essa prática ela já está disseminada em várias práticas, várias formas, várias técnicas de meditação comumente difundidas hoje em dia, né, popularmente difundidas. O que ele faz é explicar, entre aspas, o princípio ativo que está ocorrendo naquelas práticas. Então, eu trago o exemplo de algumas práticas que eu conheço, que eu também não vou propor, porque, enfim, isso é de livre escolha, em que o praticante se dedica continuamente, por vários minutos, meia hora ou uma hora, a focar a sua atenção na sensação, na atividade sensorial, do tato, no caso desses exemplos que eu conheço, da respiração, ou então do contato dos pés com o chão ao caminhar. Então, o que esses dois têm em comum é que eles estão sempre mudando, né? A respiração é móvel, o caminhar também. Então, isso possibilita que a atenção tenha que correr atrás daquela sensação continuamente e facilita uma não distração. Então, isso é um treinamento cerebral para que esse atrasamento dessa interferência discursiva possa ocorrer fisiologicamente, porque se constrói sinapses para fazer isso. Então, não é uma função intelectual. E isso, então, possibilita que ele exerça essa capacidade depois das práticas no seu cotidiano. Então, isso significa o quê? Suspender a função discursiva da mente, que vai querer entrar continuamente. Quanto mais nós somos discursivos, mais nós temos atividade intelectiva, mais aquela função que já virou automática vai querer entrar naquela prática. Então, se você estiver fazendo o exercício de focar a sua atenção na respiração, o seu intelecto vai querer avaliar aquilo, vai querer discursar sobre aquilo e opinar, e você vai simplesmente suspender, ou se desapegar, ou soltar aquela conceituação e ficar simplesmente repetindo aquele exercício de sensação. E isso é o que fazem aquelas pessoas que nós, às vezes, sem conhecermos, chamamos de malucos. O que eles estão fazendo? Sentados ali uma hora, né? Ou caminhando de um lado para o outro. Eu tive um aluno que um dia falou assim, mas para que isso? Ficar sem pensar, porque a gente demora tanto para aprender a pensar, né? E agora ficar sem pensar, para quê? Mas por isso que a gente tem que entender, né, a teoria, né, o processo psicológico, porque é justamente uma questão de função cerebral, para que aquela atividade, aquela função discursiva não entre, não interrompa o funcionamento das outras. Então, essa é uma das propostas, uma das funções da meditação,
que o teórico Rohit Mehta, então, descreve nesse livro. Então, em relação à liberdade, né, essa prática facilita que a gente se tenha mais liberdade por ter mais autonomia, mais reflexão, mais controle, mais possibilidade de escolha das nossas reações. Isso não quer dizer que nós vamos ser pessoas, entre aspas, mansas, no sentido pejorativo, né, que vamos ser dominadas ou subjugadas por uma vontade alheia de alguém, de uma religião, de um núcleo espiritual, enfim, não. Para que o próprio indivíduo tenha mais autonomia e mais escolha em relação aos próprios condicionamentos, para que ele possa livremente questionar ele mesmo, escolher como ele quer agir. Então, isso está, eu acho que de uma maneira óbvia, né, colocada como uma forma de tratar das questões de violência, no sentido da nossa reação à violência da sociedade e dos nossos próprios atos de violência, que em escalas menores nós também reproduzimos nos relacionamentos, nossa irritação, né, falta de paciência. E em relação ao tédio, então, o Mehta diz que essa prática ela diminui esse sentimento de monotonia, ou mesmice diante da vida, porque ele aumenta o suprimento de dados sensoriais, para que se formem percepções novas e conceitos, e fomente, que obrigue a mente a produzir novos conceitos, porque existe uma enxurrada, né, de percepção, né, que são sempre novas, em contraposição aos conceitos que tendem a se repetir. Então, essa prática diária desses exercícios, ela produz uma diminuição da ansiedade, que nessa perspectiva desse autor é um condicionamento de projetar a memória para o futuro, né, uma preocupação em evitar que fatos desagradáveis aconteçam ou se repitam, né? Então, isso cria alguns circuitos neurais que, em torno de pensamentos, né, preocupações em relação ao futuro. Tem pessoas que têm ansiedade, elas têm isso bem marcante. Então, essa prática de tirar a atenção do discurso, ela também ajuda a diminuir a força desses condicionamentos e também desviar essa energia investida em pensamentos desagradáveis, envolvidos com o medo, né? Desviar essa energia daqui e colocar mais na sensação, mais na percepção daquilo que realmente se apresenta na nossa frente, que na maioria das vezes ainda não é ameaçador. Né? Nós estamos projetando, antecipando a cada momento potenciais ameaças em relação a fatos que ainda não se apresentaram como ameaças. Por isso que muitas vezes, puxa, eu não precisava ter me preocupado, pensado aquilo, sentido aquilo, e muito menos agido de tal forma. Então, de modo geral, isso causa a diminuição do estresse, das reações agressivas, para ressaltar a nossa discussão sobre a paz. E também queria acrescentar que essas técnicas de meditação têm sido amplamente estudadas pela neurociência atualmente, e os seus benefícios para a saúde e para a ansiedade e a depressão em especial já têm sido demonstrados em pesquisas científicas. Então, espero ter contribuído propondo, né, esse exercício que tem a ver não só com uma forma de ser mais calmo no nosso dia a dia, mas com uma reeducação de uma nova forma de ver o mundo. Que o mundo é o quê? O nosso cotidiano, ou seja, uma proposta de ver mais, de ouvir mais, perceber mais e antecipar menos, isso a cada momento. E não tem a ver com uma proposta de vida meditativa ou monástica, na qual a pessoa se retira para uma montanha, ou então uma montanha, no sentido, uma montanha simbólica, na vida de uma vida distante
dos relacionamentos ou dos fatos, mas uma proposta para uma vida dentro do mundo, como ele é, dentro do cotidiano, mas num estado de mais liberdade e harmonia. E, por fim, eu gostaria de, mais uma vez, ressaltar que essa reflexão aqui é apenas uma reflexão teórica e ela em nada contribui para um resultado eficiente, efetivo, de mudança de padrão cerebral. Esse, sim, ele só ocorre com a repetição dos exercícios. Muito obrigada.